Ei, você aí! Ei, você mesmo! Você mesmo! Pergunte o que quiser, eu respondo o que eu achar. Pergunta o que quiser, eu respondo o que eu achar. Pergunta o que quiser, eu respondo o que eu achar. O que eu achar na Bíblia. Qual o pecado que Deus não perdoa? Ei, Redilene, minha ovelha querida, secretária do meu coração. Obrigado pela sua pergunta, ela é muito interessante. Segundo Jesus, no seu evangelho, registrado por Mateus no capítulo 12, tem um pecado que Deus não perdoa, e é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A pergunta que tem que ser feita então é: o que é, na prática, blasfemar contra o Espírito Santo? Vou tentar contextualizar para te explicar. O Evangelho de Mateus, capítulo 12, diz que Jesus estava andando com seus discípulos e era dia de sábado. E eles pegaram umas espigas de uma plantação e comeram. E os fariseus se escandalizaram porque não podia colher no dia de sábado. E aí depois ele foi para uma sinagoga e lá na sinagoga apareceu um homem com uma das mãos ressequida, mirrada. E Jesus o curou. E isso escandalizou eles ainda mais. E aí Jesus se retirou, se afastou, percebendo que os caras estavam mal intencionados, querendo pegar ele no sentido de que ele estava quebrando, desobedecendo a lei de Moisés. A partir do versículo 22 de Mateus 12 diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado. A partir do versículo 22 de Mateus 12 diz assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu império, o seu reino? Olha como Jesus é inteligente, cara. E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Por isso, vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Palavras de Jesus, vamos entender. Segundo o contexto, Jesus colheu no sábado, curou no sábado, expulsou demônio no sábado. Isso escandalizou os fariseus. Ele está descumprindo a lei, não pode trabalhar no sábado. A isto, Jesus responderia: as vidas valem mais do que as regras. Se nós estamos com fome, o que me impede de pegar uma espiga e comer? Eu sou mais importante do que o sábado. Se o homem está com a mão doente, o que me impede de curá-lo? A vida dele vale mais do que o sábado. Se o homem está endemoniado, cego e mudo, eu vou libertá-lo, ele vai falar, vai enxergar, porque a vida dele vale mais do que a lei de não trabalhar no sábado. E afinal de contas, diria Jesus, eu não estou trabalhando, eu estou executando o meu ministério. E quem faz para Deus não trabalha, entendeu? E aí, nesse contexto, os caras, por estarem sendo, quebrado na teologia de Jesus, eles então querem contra-atacar e dizer: ele só expulsa demônio pelo poder do Beelzebu. A tradição judaica chamava Satanás de Beelzebu, o líder dos demônios. Aí Jesus joga contra eles um provérbio muito conhecido: um reino dividido não subsiste, uma casa dividida não prospera. Aí Jesus fala: como é que o próprio Beelzebu vai expulsar o demônio se o demônio está trabalhando para o Beelzebu, oprimindo e possuindo essa vida? Não tem lógica esse argumento.
Não tem lógica nenhuma. E aí, Jesus fala, olha só, eu expulso demônios pelo poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, que lá no batismo, lembra? No mesmo evangelho, Mateus, no capítulo 3, Jesus é batizado, uma pomba, simbolizando ali o Espírito Santo, vem sobre ele, e depois na sinagoga de Cafarnaum ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para dar vista aos cegos, libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, aceitem o reino, aceitem a mim, pois eu sou a personificação da presença e do reino de Deus. O Espírito de Deus está em mim, sobre mim, e através de mim está fazendo tudo isso. E os fariseus diziam, não, ele faz pelo poder de Satanás. Aí Jesus, olha, cuidado para não blasfemar contra o Espírito Santo, hein? Ou seja, no contexto aqui, lendo atenciosamente, o que significa blasfemar contra o Espírito Santo? Segundo o próprio Jesus, é atribuir a outros ou a outrem aquilo que é obra de Deus. Portanto, quando alguém faz alguma coisa em nome de Deus e outra pessoa avalia, analisa e julga, isso não é de Deus. Se foi o Espírito de Deus que fez, amigo, isso é uma blasfêmia contra o Espírito. E aí Jesus está dizendo, olha, isso aí não tem como perdoar. Por quê? Porque se você não consegue perceber que algo é de Deus, provavelmente quem não é de Deus é você mesmo. Então, se você não crê, você não pode perceber. Se você não crê, você não pode ver. Se você não crê, não pode ser perdoado. Porque o perdão dos nossos pecados se dá pela fé no sacrifício de Cristo Jesus. Se eu não creio em Cristo, não creio na obra do Espírito. Se não creio na obra do Espírito, como que eu vou ser regenerado? Não tem perdão para mim, entendeu? É isso. No meu entendimento, segundo o contexto do Evangelho, blasfemar contra o Espírito Santo é atribuir a outro aquilo que é obra do Espírito. Não crer no Espírito e, consequentemente, não sendo alvo do perdão de Deus. Infelizmente, é a realidade de alguns. Que não seja a nossa realidade. Que a gente tenha sensibilidade para perceber tudo que Deus está fazendo, para glorificar ao Espírito Santo e não blasfemar contra ele. Obrigado, Regilene. Deus abençoe.